A Bíblia nos ensina lições valiosas a respeito de muitas mulheres que foram incríveis na Bíblia. Uma que me chamou muita atenção e que eu trago aqui para você hoje é a história de Abigail. É uma história que está narrada em 1 Samuel 25 e foi uma mulher que chamou muito atenção pela sabedoria, pela coragem e pela fé. E é sobre ela que vamos falar hoje. Então, olha, se você ainda não conhece ou se você quer aprender um pouquinho mais dessa mulher, fica comigo, não esquece, deixa a sua curtida aí, compartilha para a gente seguir crescendo e vamos aprender um pouco de Abigail. Será que eu tenho as qualidades dela? Será que eu posso aprender algo com ela? Então, vamos lá? Quem foi Abigail ou quem é Abigail na Bíblia? Abigail foi esposa de Nabal, um homem rico, porém um homem muito rude, de muito difícil convívio, né? Não era uma pessoa fácil, não era uma pessoa que tinha qualidades de manejar, de lidar com as pessoas. Então, o que acontece? Davi, nesse período, foi quando aconteceu esse Abigail conhecer a Davi. O que aconteceu? Davi ainda era, nesse momento, nesse tempo, não era rei, mas era o fugitivo do rei Saul, naquele tempo, naquele momento. Então, Davi, fugindo, parou justamente perto das terras de Nabal. Então, solicitou aos seus homens que fossem, né, a pedido de socorro, de ajuda. Ele queria alimentos, justamente lembrando do tempo em que os homens de Nabal, quando estavam em suas terras, né, havia essa proteção dos homens de Davi. Então, nada mais justo, né, aos nossos olhos de que, bom, eu ajudei você, agora você me ajuda também. Só que não saiu bem como Davi pensava ou esperava. Nabal, ele não agiu, né, conforme o desejo de Davi. Ele simplesmente devolveu os homens e não ajudou com nada. Os homens chegam até o Davi, né, a Davi, e então reporta, né, o que aconteceu, que não ia ter alimento, não ia ter ajuda. O que aconteceu com Davi? Como qualquer pessoa numa situação tão difícil como essa, simplesmente se acendeu a sua ira. E Davi, que a gente já sabe que era um guerreiro, tinha já em seu coração prometido destruir todo, acabar com a raça de Nabal. Ou seja, Abigail também ia entrar nessa. E é claro, aí que entra Abigail. Abigail tomou conhecimento dessa situação e, com muita sabedoria, agiu com muita rapidez. E ela não levou em consideração a atitude, né, do seu marido, ela não levou em consideração o que ele vai pensar, o que ele vai achar, será que eu posso tomar essa dianteira? Não. Ela simplesmente pensou no que poderia acontecer e como que ela iria, né, aplacar ou diminuir a ira de Davi, acabar com essa ira de Davi. Então, o que fez Abigail? Abigail deu a Davi aquilo que ele queria, né? Agiu com muita generosidade, ao contrário do seu marido, preparou, né, abundantes cestas de alimentos, muito alimento. Então, se você quiser saber a história em detalhes, lê 1 Samuel. Então, ela, né, com muita intrepidez, subiu no, digamos assim, no transporte dela daquela época e chegou a Davi e com muita, gente, com muita humildade, pediu perdão, né, ofereceu ali aquela oferta, aqueles alimentos e pediu perdão pelo marido, né, e por aquela situação que não podia ser justa, não podia ser, mesmo que Davi não tivesse ajudado nos tempos passados, mas a verdade é que naquele momento ele precisava de ajuda. E um homem tão rico e poderoso como Nabal poderia tranquilamente servi-lo, mas não quis. E a gente sabe que existem pessoas assim, que têm ajuda na palma das mãos, mas não faz nada. Mas, bom, Nabal foi abençoado com essa mulher, né? E quantos matrimônios, quantos casamentos que são, na verdade, parece tão impróprio, né? Parece tão desleal, né? Porque um é bom e outro não é. Mas Deus abençoa, né? Como abençoa Nabal com Abigail, abençoa muitos casamentos
com a esposa que ele coloca na vida daquele homem, ou abençoa também a mulher com o homem que ele coloca na vida. Então, existe aí, né, as duas situações. Mas, enfim, a gente já viu aqui quem foi a Abigail e todo aquele pano de fundo, né? Já vimos como ela agiu com tanta sabedoria, e essa é a sabedoria que nós também devemos recorrer, devemos pedir a Deus, né? Essa rapidez para agir com sabedoria em momentos de adversidade, em momentos de dificuldade. Porque, veja bem, dentro dessa sabedoria também estava a fé de Abigail, né? Porque ela não pensou em consequências, ela pensou em fazer o que era correto. Além da sabedoria, né, que a gente vê aqui em Abigail, outra coisa que a gente vê, né, já comentei aqui, é a questão da amabilidade, da doçura. E aí está, gente, justamente as palavras, né? Porque Abigail, quando ela chega para Davi, ela chega, né, não com arrogância, não, ela chega com humildade, com amabilidade, com doçura nas palavras. E a gente já sabe que a Bíblia, ela diz, né, que a palavra doce, a palavra branda, ela desvia o furor. E foi justamente, né, quando, até nisso ela teve sabedoria, né, em como colocar as palavras, porque inclusive quando ela chega para Davi, Davi ainda não era rei, mas ela já reconhece, ou seja, Davi tinha fama. E mesmo em meio a essa fama, Nabal, seu marido, não fez caso, né? Não levou em consideração. Mas Abigail, com toda a sabedoria, não. Ela faz menção à realeza de Davi. Ela faz menção àquela, digamos assim, a uma fé que estava aí, que reconhecia que Davi, sim, era um escolhido de Deus. Então veja que coisa linda para a gente aprender com Abigail. Abigail é uma mulher que me chama muito a atenção. Eu não sei se você já conhecia ou se também tem esse carinho por Abigail, né? Por sua atitude. Vamos seguir vendo o que foi que aconteceu com Abigail. Algo super interessante que também aprendemos aqui com essa mulher é o fato de que ela era uma mulher casada, mas uma coisa que vimos aqui é que ela não se omitiu diante daquela situação horrível a qual estava, né? Passando basicamente era uma situação que iria alcançar a sua família, iria alcançar a sua casa. Se Davi decidisse no seu coração, mesmo com a presença de Abigail, destruir tudo, ele teria matado Abigail ali mesmo. Mas justamente não foi o que aconteceu. Essa mulher, né, com coragem, com fé, com sabedoria, com humildade e mansidão, olha quantas qualidades. Essa mulher, diante daquela situação tão horrível, tão terrível, ela acaba ali naquela presença de Davi, né? Eu quero falar o rei Davi, mas enfim, ela acaba intercedendo por sua casa, pedindo misericórdia, pedindo que realmente aquela ira, né? Que aquilo que aconteceu, que foi tão injusto, que sabe que os ventos da paz, né? Possa soprar em direção à sua família, em sua casa. Então ela intercede. E quando eu digo que ela intercede pela sua casa, é que ela também está intercedendo pelo seu marido. Veja bem, ela não colocou lenha na fogueira. Tem muitas mulheres que, diante de uma situação assim, acaba acusando o marido, acaba falando mal do marido, né? Ou vice-versa. Mas no caso aqui, a Abigail, ela não colocou dessa forma. Ela intercedeu, né? Talvez, não sei, né? Mas digamos que se a gente se coloca na pele dela, querendo dizer, né? Olha, não faça, não leve isso em consideração. Talvez ele estava estressado, talvez ele não pensou nas consequências. Enfim, deve ter falado alguma coisa que, né? E todo aquele alimento, ela foi muito generosa com muitas cestas de alimentos. Então tudo isso e aquela presença, porque basicamente, gente, a Abigail agiu como uma rainha, hein? Como uma rainha muito justa, né? Muito amável, muito honesta, uma pessoa como de Jesus, né? Sobre os pacificadores, ela agiu justamente dessa maneira e é assim que também temos que agir, né? Sendo pacificadores em nossos lares. E quando eu falo isso, eu falo em relação a qualquer situação difícil dentro da casa, não levando
para a rua, né? Situações difíceis, né? Que você convive dentro da sua casa e falando mal do seu marido, ou falando mal da sua esposa, ou então, né? Quando o marido chega, ou quando a mulher chega, né? Se os filhos fizeram alguma coisa, né? Já vai ali, né? Matracando, falando. Isso não é ser agente de pacificação, mas sim de guerra. Então são coisas que a gente aprende com essa mulher, com Abigail. Se eu estiver errada, né, se eu estiver equivocada nessa situação, você pode até me comentar. Mas que existe sim muitas famílias que são assim. Ou seja, que você não pode falar? Sim, que você pode falar. Mas espera a pessoa chegar, espera a pessoa, né? Não sei, descansar, se alimentar. Inclusive, é um estudo que diz que depois que você se alimenta, então você pode até, sabe, que venham as notícias, né, que não são tão agradáveis assim, porque agora você já está de barriguinha cheia. E isso é uma verdade, hein? Porque quando se está com fome, uau, é como se fosse um leão, né? Então, aí a coisa vai só piorar. Então, leva isso em consideração. Seguimos aqui com as aprendizagens a respeito de Abigail. E se você está gostando, não esquece, pessoal. Deixa a sua curtida aí. E se você também quer fazer parte, ser membro aqui, né, do canal, então, olha, aproveita, dá uma olhadinha aí, porque tem vantagens para você, tá bom? Bom, seguimos aqui. Uma outra coisa que eu vejo aqui na vida de Abigail é justamente a confiança em Deus, tá? Ela teve a confiança de saber que Deus faria justiça diante daquela situação. O marido não estava correto, e a gente não pode dizer que é correto uma coisa que não é correta, ok? Então, ela teve confiança na justiça que o Senhor era quem se vingaria, que era quem faria as coisas acontecerem, que era quem moveria a situação tão difícil a qual essa mulher vivia, né? Por quê? Porque naquele momento em que ela sabia que estava diante de um homem poderoso, que a qualquer momento estaria como um rei, então o que que acontece? Eu posso me aproveitar aqui e falar para ele matar, para ele acabar com Nabal, falar coisas horríveis a respeito de Nabal, porque ele vai fazer, colocar nas mãos de Davi, colocar minha situação difícil, mas ela não fez isso, né? A gente já viu que ela intercedeu, né? Ela orou, né? Orou não no sentido de que ela orou, ela intercedeu no sentido de que intercedeu ali aquele homem, né? Pedindo pela casa. E nesse momento da confiança, é justamente a confiança de saber no seu coração que Deus ia fazer algo, que Deus moveria essa situação. E foi o que aconteceu. Se você não tem conhecimento, no final da história, tá? Primeiro que houve paz. A situação foi apaziguada, né? E era o que Abigail queria e ela conseguiu. Agora, o que ocorre é que ela voltou para aquela mesma situação, né? Ela continuou ali com Nabal. Mas a história diz que dentro de algum tempo, Nabal teve como se fosse digamos assim, um AVC, um problema do coração, né? E morreu, exatamente. Bom, gente, cada situação é um caso. Na situação aqui, né, de Nabal, foi o que ocorreu. Ou seja, a Abigail se tornou uma viúva. E ali ela já conhecia Davi. E Davi já conhecia o caráter, né? Já conhecia quem era aquela mulher. Aquela mulher que estaria sozinha. E agora? Davi, um homem sábio também, né? Aproveitou aquela situação e a gente já sabe a história que Abigail foi a esposa, né? Uma das esposas do rei Davi. Isso a gente já sabe, né? E por quê? Por sua atitude de demonstrar sabedoria, fé, coragem, humildade, amabilidade, generosidade, quanta coisa boa. E o importante aqui não é que foi Davi, mas o importante aqui é que mas o importante aqui é que quando falamos a respeito da confiança em Deus, é saber que mais cedo ou mais tarde Deus vai cumprir os propósitos dele na sua vida. Então, o que a gente aprende aqui? Aprende a buscar, né, nessas atitudes de Abigail, que essas também sejam as nossas atitudes. Principalmente a de confiar em Deus. E quando eu vejo, né, a questão do que Jesus disse do ser pacificador,
A gente está vivendo um mundo de tanta violência, mas será que nós somos agentes, né, para fazer com que tenha mais lenha na fogueira ou soprar, né, toda a violência para longe e simplesmente ter, né, essa paz que o mundo tanto deseja? Então, a gente tem que parar e pensar a respeito disso. Posso dizer que Abigail foi um verdadeiro exemplo de mulher virtuosa. E é sobre essa mulher que eu queria compartilhar com você. Quero ouvir a sua opinião. O que você achou dessas qualidades de Abigail? Se você acha que você tem algo que você necessita aprender, o que você aprendeu, o que você vai colocar, né, para Deus, para que Ele também possa te ofertar, né, essas qualidades. Bem, coloca aqui nos comentários e diz também para mim qual seria a mulher que você gostaria de escutar aqui, né? Que a gente pode aprender com ela, porque a Bíblia está aí para isso, né? Para que a gente possa aprender as coisas boas e poder também aplicar ao mundo e florescer. Então, gente, não esquece, deixa a sua curtida mais uma vez, tá bom? Também quero falar com você a respeito de um e-book não do de Ministério Feminino, tá? Que esse aqui eu sei que você já conhece, mas também do Ministério Infantil. Então, dá uma conferida se você tem interesse, se você, olha, não é só para líderes, é para os pais, é para os educadores, né? Os líderes de Ministério Infantil, também são para pessoas que querem ter mais conhecimento, os familiares também. Então, olha, dá uma conferida porque está muito bom, com um conteúdo muito relevante aí. Então, é isso, meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau!